E aí, tudo bem? Eu tô aqui agora para a gente falar sobre onboarding específicos por área. Poxa, mas no encontro anterior, Dani, você falou muito sobre um onboarding padrão, tal. Sim, padrão, mas não via de regra. A gente pode dar sempre uma pincelada e uma dosada, uma apimentada conforme a área, conforme o estilo do treinando. É isso que eu quero conversar com você agora, tá? Tem gente que fala para mim, pô, Dani, mas é possível manter um onboarding padrão para todas as áreas e função? Possível é. Aí é livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Eu só não aconselharia. Por quê? Porque a gente deve respeitar as individualidades, as características daquela área, daquele departamento, daquele grupo de pessoas. Quando a gente fala num processo de construção do conhecimento, é importantíssimo, é fundamental, na verdade, que a empresa faça uma adaptação linguística. Ela combine o jeito de falar, a forma de se expressar com o seu público. Então, se é um grupo mais estratégico que está fazendo o onboarding, eu tenho que ter uma linguagem adaptada a esse perfil. Se eu estou fazendo a integração de um público mais operacional, né, mais atuante ali na fábrica, na produção, eu tenho que usar um objeto de aprendizagem, uma linguagem adaptada às características daquele treinando. Mas por que isso, Dani? Porque senão não dá liga, não dá match, né? Então fica desencontrada a informação. Então eu subo a linguagem, às vezes quem está aqui não consegue chegar até lá e quem está aqui vê que é uma linguagem, né, não adaptada a ele, também não consegue chegar lá. Então a gente tem que ajustar. Igual antigamente a gente sintonizava rádio de carro, lembra? Pelo botãozinho. E conforme você passava por uma baixada, você perdia a estação. É a mesma coisa, a gente tem que estar sempre procurando o canal certo, tá? Sintonizado ao seu público. Então, o mesmo conteúdo, certamente, olha só, o mesmo conteúdo, certamente, ele não servirá para todos os públicos. Por quê? Porque é preciso adaptar a linguagem, mantendo o conteúdo, mas adequado a cada pessoa, a cada área, a cada estilo de treinando, tá? E como eu disse, os recursos, né, os objetos de aprendizagem também devem ser adequados. Então, se é um público ali mais operacional, que tem dificuldade de leitura, de interpretação de texto, eu não posso usar uma cartilha impressa, por exemplo. Tá? Por quê? Porque ali eu sei que vai ter uma barreira, né, um distanciamento daquele objeto com o meu estilo de aprendizagem. Então, eu vou optar por um gibi, por um vídeo, por uma encenação, né, por uma websérie mais interpretada. Por quê? Porque vai ser muito mais fácil de eu entender a proposta da empresa, tá bom? Então, como eu digo, nem sempre um game resolve a vida. Nem sempre um vídeo resolve tudo. Às vezes a gente tem que dar algumas pinceladas. Por isso que eu falei lá no começo que um dos grandes desafios de se fazer um onboarding é a gente intercalar conteúdos, interações, mídias e formatos, tá? Respeitando a individualidade de cada um. E um outro ponto que eu falei no encontro anterior, mas eu gostaria de enfatizar, é sobre o tempo de integração, porque esse é um ponto que merece muito a nossa atenção. Dependendo do público, é um público que atua mais na área administrativa da empresa, eu posso ser mais rápida, mais direta, né? Não investir tanto nas intervenções, nas interações, eu posso deixar correr mais. Estou supondo, usando como exemplo. Já o público mais operacional, eu tenho que fazer mais intervenções, eu tenho que buscar mais respostas para eu ter, enquanto RH, o sentimento de que aquela informação está ou não sendo absorvida, tá? Então, isso daí, ele pode moldar, modificar o tempo de integração. Tá? Eu posso, num público operacional, fazer um intercalar entre integração e já introdução à atividade funcional, e no administrativo eu intensifico a integração e libero antes para a atividade funcional. Então, tudo isso é como eu disse no encontro anterior. Pega uma folha de papel, né? Pega uma folha de sulfite e começa a rascunhar o propósito do onboarding para cada área ou para cada departamento da empresa. Combinado? E no próximo encontro, ainda com a pauta onboarding, a gente vai falar sobre avaliação. Tá imperdível, se eu fosse você, eu já dava um play no próximo episódio. Até lá!